Olá, sou Suzana Araúja, atriz e arte educadora, membro da produtora de Arte e Cultura Zona 8. Hoje apresento o Circuito Efêmera, no qual vocês assistirão comigo 3 obras cênicas inéditas, produzidas pela Zona 8. No quadro de crítica teatral, convidamos Laura Rezende para comentar sobre as obras. Agora com vocês, Desatinar, idealizado por Rick Martins. Que porra que é essa? Que brincadeira sem graça que é essa? Quem é você? O que eu tô fazendo aqui? E aqui parece não ter saída. Você vai ficar sem falar nada aí? Fala alguma coisa. Nós nos tornamos um experimento do Estado. Você tá falando sério? Você tá rindo? Olha, eu não sei, mas eu tenho algumas hipóteses. Quer ouvir? A primeira é que realmente nós nos tornamos um experimento do Estado. A segunda é que talvez alienígenas tenham nos sequestrado. E a terceira, e a que eu mais gosto, é que a gente morreu. E você fala isso com toda essa calma? Com o tempo você acostuma. Eu já nem conto mais os dias. Calma. Ei, calma, respira comigo. 2, 3, 2, 3. 3. Respira comigo, inspira. Calma, com o tempo você se acostuma, calma. Respira. Calma.
O mundo de fora tem um amargo que consegue ser mais doce do que o mundo de dentro. No mundo de fora, eu sou partes com outras partes. No mundo de dentro, aprisiona uma fera furiosa. No mundo de fora, tantas novas histórias estão sendo contadas, enquanto no mundo de dentro, o papo é o perpétuo circular. O primeiro processo dessa pesquisa para a criação dessa cena foi tentar entender quais eram as questões latentes dentro da gente, dentro de mim e dentro da minha parceira nessa quarentena. Quando a gente sentou para conversar, a gente tinha várias questões que eram pertinentes para a gente durante toda a quarentena, e quando a gente resolveu fazer a cena desatinar, a gente percebeu que estar sozinho, a solidão, era uma questão muito latente durante esse processo. Em qual assunto, dentro desse isolamento, dentro dessas questões, o que seria mais pontual? O que a gente teria que falar sobre? O que seria mais pontual para a gente poder falar? E durante todo esse processo a gente pensou que não seria uma coisa só, que não seria uma questão só, que a gente poderia se desdobrar em várias questões diante desse isolamento. A gente tentou não se abster a uma questão só. A gente tentou deixar o público livre para escolher o que eles queriam entender com essa cena. Qual questão para eles surgiria a partir dessa cena? Sobre Desatinar, eu fui convidada pelo Rick para construir junto com ele a obra. Então, a dramaturgia, a concepção estética, a direção, nós dois fizemos juntos, e foi um processo assim se deu de modo muito natural. Nós dois moramos juntos, então passamos pelo processo de
de quarentena juntos e conversamos muito sobre as nossas existências durante esse período. E as conversas foram variadas, chegaram a ser lúdicas. E aí eu acho que isso virou um mote, virou uma inspiração. E das nossas conversas no WhatsApp, a gente criou esse texto, se baseou para criar esse texto. E a gente foi improvisar. A gente se ancorou no sistema de viewpoints. E em cena a gente estabeleceu um jogo, onde a gente trabalhava com níveis, com conexões e desconexões dentro daquele tema proposto. Agora com vocês, Antígona, idealizado por Mona. Néia, ouviu alguma coisa? Ou ignoras que os que amamos vão ser enterrados como inimigos? Você quer dividir o trabalho e o perigo? Eu necessito do teu auxílio para enterrar o nosso irmão. Põe só uma coisa na sua cabeça. Em primeiro lugar, temos que lembrar que nascemos mulheres e não podemos lutar contra os homens. E em segundo, que somos todos dominados pelos que detêm a força. Não podemos desobedecê-los. Constrangida em obedecer, eu obedeço. Demonstrar uma revolta é inútil, pura estupidez. Obedece, então, que eu vou enterrar os nossos. Eu não desonro nada. Eu apenas não me sinto com forças suficiente para lutar contra o Estado. E a ti te peço, se pretendes continuares com isso, não conta nada a ninguém. Se confias em mim, eu também não vou dizer nada. Denuncia? Conta a todos. Proclama a todos o que eu faço. A tua loucura me gela de terror. Loucura? A minha loucura? Ela vela a honra de um morto querido. Que fique exposto à voracidade dos cães e dos abutres, se é que esses quererão se alimentar em sua carcaça odienta. O cumprimento de minha decisão é a primeira prova de obediência que exijo do povo que governo. Quem desrespeitar morrerá. Foi exatamente o que eu fiz ao ver o corpo ali para ser comido pelos bichos. Com as minhas mãos, o pouco de terra que tinha, eu enterrei. Confesso tudo, eu não nego coisa alguma. Minha proibição não tinha chegado ao teu conhecimento? Claro que sim, como não? Foi decretada na cidade inteira. A tua lei, ela me causa náusea. Apenas um capricho ocasional de um homem. Eu sei que eu vou morrer, não vou?
Aprendi na vida que muitas vezes as vontades mais duras são as que mais se amesquinham quando cedem. A dureza do próprio ferro se dissolve quando levado ao fogo, e basta um palmo de freio para domar o cavalo mais selvagem. Há os que mandam e há os que obedecem. Não há espaço para orgulho no peito de uma mulher. Ela já tinha mostrado sua insolência desafiando minha lei. Não satisfeita, exibe agora uma insolência maior, se vantajando do A feito. glória que eu buscava, eu tenho e ninguém me tira de dar aos meus um enterro É digno. evidente que eu não sou mais pode chamar homem de crime? e ela Ou é não, um irmão? homem se deixar impune É a a vantagem dos petulância. tiranos, impor pelo medo tudo aquilo que eles dizem e fazem. Anda ouvindo o inimigo? O povo é o inimigo? Por mais que os tiranos apreciem o povo mudo, o povo fala. Há medo na semi-escuridão mais Pois diga a esses que você chama de povo que não falem mais. É o que aconselho aos que amam a vida. Ontem foi o meu irmão e hoje sou eu. A quem tu dirige agora a tua intimidação? Senhores, não é necessário muita perspicácia para verificar que ela é uma louca. Todas loucas. Levem-na daqui e que de agora em diante será vigiada todo o tempo, pois mesmo as mais arrogantes se apavoram e procuram escapar quando veem que a morte se aproxima. A pior peste que pode atacar uma cidade é a anarquia. Vocês verão o meu corpo e do meu irmão se multiplicarem em milhares nessa guerra sem fim. Vejam bem, cidadãos de meu país. Reparem com que angústia eu olho o sol que não verei de novo. Me dá um véu do luto e eu vou. Senhora de mim, única entre todos, desço viva ao mundo dos mortos. Sejam ao menos testemunha de que um dia, sem ter um amigo para chorar a minha morte e por leis que desconheço, eu penetrei numa tumba no coração da montanha, emparedada viva. Ai de mim, que não tenho lugar nem no mundo dos vivos e nem no mundo dos mortos. Eu estou aí, caída, sozinha. E a justiça, ela tá lá, inalterada. Se um dia alguém perguntar quem foi Antígona, que respondam: foi aquela que morreu pouco antes do Estado cair. O verdadeiro inimigo, ele não avançará. Ela, pra mim, ela é uma personagem muito marcante, porque ela vai contra tudo e contra todos, principalmente contra o Estado, né, pra poder enterrar o irmão dela, e mesmo tendo a ciência que ela descumprindo essa lei, ela vai, praticamente, ela tá assinando o decreto dela de morte. E isso, pra mim, é uma característica muito impressionante dela, tipo assim, essa força que ela tem. A relação entre a Ismênia e a Antígona foi um tanto quanto desafiante, porque as duas personagens são o oposto. A Antígona é um símbolo de força e a Ismênia é um símbolo de submissão. E não sei porquê, mas eu tive mais identificação com a Ismênia. Tipo assim, pra mim, criar ela foi mais fácil do que a Antígona. E é uma confusão pra mim meio como atriz, porque, tipo assim, eu me identifico muito com a Antígona, mas na criação dela foi muito mais difícil do que a Ismênia, porque, pelo menos eu como atriz, eu me identifico como Antígona, porque eu sou uma pessoa muito forte. Não como a Ismênia, mas nessa criação,
eu pude ter mais proximidade com a Ismene na hora de poder elaborar as falas, o gesto. Não sei, eu acho que por Antígona ser uma personagem muito marcante, muito forte, eu acho que nas falas, na expressão dela, foi um pouco muito dificultoso para mim como atriz, para me poder se aproximar dela. Bom, fui convidada pela Mona para dirigir a cena Antígona. E de cara eu já soube que seria um grande desafio. Primeiro porque foi a primeira cena que eu tive contato com direção. E segundo que é uma obra clássica das tragédias gregas e a responsabilidade de falar de Antígona nas minhas mãos. Uma peça tão atual, que é de séculos atrás, mas que se faz tão atual. E quando eu peguei o texto assim para reler, eu vi o quanto dialogava com a necropolítica atual, não que ela seja atual, mas que se faz muito presente nos dias de hoje. E então logo já me veio figuras que poderiam estar presentes nessa cena, carregando esse símbolo da necropolítica. Então a gente está falando de genocídio de populações, da população negra, da população indígena. A peça me remeteu muito para esse lugar. E a última obra de hoje, a instalação artística Irá, idealizada por Rodrigo Alfila.
Essa obra, para mim, ela é uma permissão. Vai, entre em colapso, estoure, exploda, porque acredito que a partir do expurgo a gente pode seguir, pôr um ponto final, quem sabe. O que eu queria era trazer essa experiência de eu não tô com o meu corpo totalmente livre, então eu tenho as minhas mãos presas, eu tenho as bolas que me apertam, eu tenho essa sonoridade e as luzes que me incentivam a estar num ritmo, que me levam a um cenário imagético, que me traz imagens mentais. Então, assim, é uma bomba. Uma experiência como de combustão. Aí depende de como cada um vai reagir. Mas é isso, a obra está dentro do conceito de instalação e a cena que eu produzi pelo projeto da Audi Blanc é uma interação desses performers. Se eu trazer outras pessoas para interagir com a obra e filmar, será uma outra cena. Mas a obra em si foi o projeto apoiado e esse foi o registro audiovisual dela. Eu já tinha tido a experiência com essa obra antes, mas agora ela foi diferente porque os sentimentos, as questões eram diferentes, as questões internas. E foi um processo um tanto quanto estranho, na verdade, uma experiência um pouco quanto estranha, porque, na verdade, quando me ofereceram uma luva de boxe, o que eu esperava que surgisse dentro de mim era raiva, que eu pudesse despertar todos os sentimentos negativos e sair socando as bolas, batendo, né, despertando toda essa raiva. Mas, pelo contrário, foram surgindo outros sentimentos que nem eram tão ruins assim. Interagir com o objeto cênico, no caso a bola, com a luva, despertou outros sentimentos que não a raiva. Foram momentos de descobertas de processos internos que eu não sabia que eu tinha ainda. Quando você está dentro da sala, a princípio você vai entrando, tentando conhecer a proposta e pensando, o que isso quer dizer? O que isso remete? Como o meu corpo reage a isso? Eu brinco, eu luto, eu resisto, como que é? Como que se dá esse jogo? E aí quando você vê, você já tá imerso, sua respiração já tá ofegante, e aí entra o estrombo, e é aí que muda tudo. A sensação é claustrofóbica, é clausuradora, e aí quando eu saí, eu fiquei pensando na potência daquilo enquanto discurso. Bom, os 3 trabalhos produzidos pela Zona 8, eles possuem uma característica que está presente nas 3 cenas e é apresentada de formas diferentes, mas que conectam essa obra como um todo, né? Como se fosse um fio ali carregado de distopia. E essa distopia, ela alarga as possibilidades de interpretação dos espectadores sobre a obra. Ao mesmo tempo, o processo de identificação do espectador com o trabalho, ele se dá por algo que é muito presente, né? A qualidade atual dos acontecimentos, das sensações que estão sendo produzidas. Isso acaba por aproximar o espectador de ambas as cenas. O Irá, por exemplo, ele funciona como um aglomerado de sensações que são disparadas a partir de mudanças brutas e um tempo que ele passa, né? Ele começa com uma localização espacial, apesar de não revelar um tempo ou um espaço específicos que podem ser reconhecidos. E aí ele mostra uma preparação para algo que vai vir a acontecer. Esse tateio inicial, né, de reconhecimento, e essa ação vai crescendo, assim como a sensorialidade produzida ali, o jogo com as velocidades, com a sonoplastia, os gritos, o respiro, até o momento em que entra o estrobo, que aí acontece uma distorção dessa imagem, o espectador não consegue mais identificar alguns detalhes e a percepção
fica alterada, essas bolhas que antes estavam imóveis agora parecem vir na direção do espectador, até que acontece um corte abrupto ali e o trabalho retoma para esse momento de tateio mais calmo, mais leve, e é finalizado com essa desmontagem, esse ato de tirar as luvas, como algo que marca o encerramento de uma série de sensações vividas e experimentadas ali. Já o Antígona é um trabalho que possui vários cortes também, mas que esses cortes eles acabam por distanciar o espectador. A dramaturgia tem um peso real, né? A questão de enterrar os mortos é algo muito duro, muito atual, se formos fazer uma ligação com o que estamos vivendo, né? E acaba que essa escolha estética por deslocar a personagem, por fazer uma sequência de cortes, traz associações do trabalho com uma espécie de loucura. Então a personagem acaba perdendo a força por ser vista como louca. Tanto é que a cena, ao encerrar ali a cena, a fala final, ela é muito mais potente porque ela acontece estática, né? Um quadro que ele tem um foco no rosto da personagem e aquilo é muito potente. Assim como, por exemplo, o elemento ali, um manequim de terno, sem cabeça, com microfone, aquela voz suave, mas que decreta uma sentença, ela traz uma série de registros, né, na nossa memória de um passado próximo e de momentos que a gente vive na atualidade também. Essa figura ela é muito potente, mas ao mesmo tempo, quando ela aparece na mesma cena, em diálogo direto com a personagem, ela perde força ali porque ela assume uma característica mais ligada ao cômico. Então essa personagem que tá séria, que quer enterrar os mortos, ela tá dialogando com um manequim sem cabeça, que é um símbolo, mas que juntos eles não se fortaleceram. Já o Desatinar é a cena que mostra um jogo entre dualismos e esse contraste entre o branco e o preto, o claro e o escuro, dentro e fora, o conforto e o desconforto, que é muito forte, é muito atual, né? Esse tempo cíclico que ele gira em torno de si mesmo, essa sequência de ações e de pensamentos que são vazios, que não têm um objetivo específico, que não existe uma causalidade, né? Tipo, tanto é que a cena ela se encerra da mesma forma que ela começou, e isso em um ambiente tipo que é acolhedor, que é uma cama, que traz uma série de texturas que estão ligadas ao conforto, mas que ao mesmo tempo é um ambiente não identificado, é um ambiente do não saber. Obrigada, Laura! Todas essas obras foram possíveis graças à Lei Aldir Blanc, impulsionada pela movimentação artística diante desse cenário de crise mundial que suspendeu nossos trabalhos. Também agradecemos o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Também contamos com o apoio cenográfico e visual da personal stylist Marina Silenciato. Bom, por hoje é só, mas curte, comenta com os amigos, compartilha, fica ligado nas nossas redes. O nosso @ no Instagram é Circuito Efêmera e até o próximo programa.